Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Né? Semana que passou, uma semana que, mais uma vez, como é normal, não foi uma semana que pouca notícia boa nesse governo que tá aí, né? Mais notícia ruim, né? Esse governo que cada dia que passa, cada dia pior. Falar aqui um resumo, né, da semana, né? Mais coisas ruins desse governo, né? Governo desanimador. Dá um like aí, ajuda aí, Gilson, canal Gilson Patriota. Então, o governo que está lá o Lula que está lá lá na ONU, ele tem uma semana, mais uma semana ruim, né? Ele começou essa semana já, né? Hoje é segunda-feira, começou já a semana ruim para ele de novo, né? Então, que nem a semana passada o Lula, né, ele estudava um novo formato, né, de live após queda de popularidade e crise nas queimadas, né? Aqui o governo avalia, né, novo formato, né? E para lives de Lula diante do recuo das popularidades de crise das queimadas. Então, o Lula está preocupado com a popularidade dele. Onde ele vai não tem ninguém, né? Isso é sabido. O Bolsonaro é o contrário. O Bolsonaro, onde chega, arrastou a multidão. Parece que esse fim de semana agora ele estava no estádio Mané Garrincha. Lá o povo estava festejando. É claro que pode ter uma meia dúzia que estava assim, tava vaiando, que é normal, né? Mas a maioria estava, né, ovacionando, estava, né, assim, né, exaltando o ex-presidente Bolsonaro. O Lula é o contrário, o Lula onde ele vai não tem ninguém. Ele estava na ONU ontem lá, discursando, e estava vazio. Quando o Bolsonaro foi na ONU, lá tinha um monte de gente lá fora, esperando aquele multidão de pessoas lá, aquela alegria. E lá com o Lula chegou e não tinha ninguém, o Lula dando a mão para meia dúzia de pessoas, né? Porque ele não tem popularidade. E ele no ano passado ele tinha feito algumas lives, e a live dele foi um fiasco, né? Perto da live do Bolsonaro, que o Bolsonaro fazia umas lives lá bem assim, bem improvisada, igual eu faço a minha também, que a minha é bem improvisada, né? A do Bolsonaro era a mesma coisa, mas tinha uma grande audiência, né? E as lives que o Lula fez no ano passado foi um fiasco, né? Mesmo com um trabalho profissional lá, né? Aí agora ele está tentando novamente, né? Recuperar a popularidade dele que ele nunca teve, né? Eles falam recuperar, mas ele nunca teve popularidade. E aí está querendo fazer novas lives com um novo formato. E como está em queda a popularidade dele, e as queimadas tá deixando eles doidos, né? As queimadas pelo Brasil afora, tá queimando os neurônios deles, então eles estão preocupados em tentar recuperar a popularidade do governo. Essa turma que chegou a chamar o Bolsonaro de Bolsonaro, né? Fazendo uma comparação lá com o Nero lá que queimou lá Roma, está chamando o Bolsonaro de Bolsonaro. E as queimadas no tempo do Bolsonaro foi muito menor do que agora, né? Agora tá aí o Lula, né? Com o Brasil todo pegando fogo, mas ninguém fala que o Lula é o Lula Lero, né? E agora ele quer recuperar a popularidade dele. Isso é difícil. Difícil, né? Então, semana passada foi isso, né? Ele tentando, né, recuperar a popularidade dele. Então, notícia ruim para ele, né? Além dessa questão da popularidade, também teve a questão que o Lula, durante a semana, né, ele assim meio que preparou, né, o discurso dele, né, para a ONU, né? Ele, ele queria no discurso dele, como ele fez, né, defender a censura das redes sociais e ao mesmo tempo evitar que a Venezuela fosse citada, né? Então lá na ONU ele fez isso, né? Ontem ele foi lá, discursou, né? Não falou da Venezuela e meio que por cima falou da censura das redes sociais, né? Da questão do clima, né? Agora estão falando a Agenda 2030 parece que está faliu, né? A Agenda a Agenda 2030 faliu. Agora estão tentando imitar uma nova agenda, né?
Mas parece que o Milei e o Putin jogou água na nova agenda, que eles querem fazer agenda ambiental. Mas o Lula foi lá, né, na única intenção, né, de falar sobre a questão da censura das redes sociais e evitar que a Venezuela fosse, né, criticada. Mas o fiasco foi tão grande, né, que no dia de ontem, né, estava lá falando, né, e o tempo dado era 5 minutos, né, para cada palestrante, para cada discurso ele falar, né. E o Lula passou dos 5 minutos, eles cortaram o microfone e o Lula continuou falando, né. Aquela negócio lá que eles ficaram, acho que é telepronto, o negocinho desceu e ele continuou falando, aí parou de falar depois, né. Uma vergonha, né, dizer que era o Bolsonaro que era o pária, né. Agora, praticamente toda a viagem internacional do Lula é uma vergonha que nós brasileiros passa lá fora. O Bolsonaro viajou um pouco internacionalmente, mas as poucas vezes que o Brasil viajou, que o Bolsonaro viajou para fora, ele foi bem recebido e não teve problema nenhum, né? E, e o Brasil não era mal visto como é hoje. Hoje o Brasil é uma vergonha, né? Os petistas falam que não, né? Que é um estadista, né? Fala até que ele seja, queria até que ele fosse lá prêmio Nobel, né? Não sei do que lá, da paz parece. Mas o homem é uma vergonha, né? Então ontem ele foi lá, pela primeira vez, né? O Brasil tem a ONU tem uma pessoa que está discursando e tem um microfone cortado. E acho que é a primeira vez que coube ao Brasil, né? Agora o Lula pode falar, nunca na história desse país alguém teve um microfone cortado, né? Que ele tinha essa mania. Agora ele pode falar, né? Vai ter essa mania, né? Então tá aí a vergonha do Brasil, né? O microfone cortado. A pauta da semana começou desse jeito. Ele preparou a semana com o discurso e chegou lá, né? Teve o microfone cortado, né? É o Lula, né? O Brasil, o governador Lula é uma vergonha, né? Além disso, né, no governo dele, né, tem mais um demitido, né? Por assédio. Teve aquela questão do Silvio Ribeiro, né? Que dos direitos humanos, que foi demitido por assédio, né? Essa turma é isso, né? Tudo aquilo que eles pregam, né? Eles vão lá e faz. Tudo que ele prega contra, quer dizer, né? Eles vão lá e praticam, né? Então, o cara dos direitos humanos, o Silvio Almeida, foi demitido por acusação, né, de assédio sexual, né? É claro que essa questão do assédio é meio complicado, né? Porque hoje, se você quer namorar uma pessoa, antigamente, lá no meu tempo de jovem, a gente chamava que cantava, né? Cantava moça, né? Para namorar. Hoje isso é tratado como assédio, né? Só que também tem outro lado, né? Que as pessoas abusam do poder, né? Isso aí é assédio mesmo, é crime. E a acusação que é contra o Silvio Almeida, justamente, né? Por ele usar o poder dele de professor da faculdade e o poder de ministro para tentar, né? Fazer o que ele queria com relação à vida sexual, né? Das mulheres. Então aí é assédio sexual. E ele foi demitido por causa disso, né? Ou seja, o ministro dos Direitos Humanos demitido por assédio sexual, né? E a mídia passando pano, né? Aí, aí quando a coisa tá ruim nesse governo, aí sempre piora mais um pouquinho, né? Aí o secretário dele também, lá dos Direitos Humanos, secretário do ministério dele, lá dos Direitos Humanos, também é acusado, né, de assédio moral e foi demitido também, né? Tá aqui na Brasil de Fato, o governo demite o secretário do Ministério dos Direitos Humanos acusado de assédio moral. O caso foi revelado pelo Brasil de Fato, né? Então, na última quinta-feira, a reportagem expôs mais uma série de denúncias contra agora o ex-secretário. Então, esse é o senhor aqui, né? Assédio, e ele foi demitido, né? Então, ele é Cláudio Vieira da Silva, né? Secretário Nacional de Direitos Humanos, da criança e dos adolescentes, né? Olha o que estava lá, né? O cara era secretário, né, dos direitos humanos, lá da relação de crianças e adolescentes. E o cara era um pervertido, né? E aí foi demitido aqui por assédio sexual, segundo, né, o Brasil de Fato, né? A notícia é essa, né? Então o cara é um pervertido, né, dos direitos humanos e foi demitido. E as coisas continuam assim piorando, né? Porque
a pessoa que entrou no lugar do Silvio Almeida, né, a nova ministra, ela também é acusada de corrupção, né? Tá aqui, ó, aqui está no antagonista, né? Nova ministra de Lula é ré por superfaturar uniformes escolares. Ou seja, sai um ruim e entra outro ruim, né? Sai um corrupto, né, moral, e entra uma corrupta com negócio de dinheiro, né, de escolar. Primeiro são acusações contra elas, né? Então, pessoas, né, é o governo, esse governo é isso aí, né? Esse governo, ele é um governo que tem pacto com os criminosos, né? É isso aí, né? Então, as pessoas que ele coloca lá são tudo pessoas criminosas. Pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas com crime, né? No tempo de Bolsonaro tinha algum outro que era complicado, né? Mas a maioria das pessoas que o Bolsonaro colocava lá já eram pessoas técnicas, sem envolvimento político, para evitar esses problemas, né? Então, por isso que no Bolsonaro quase os ministros dele não teve negócio de envolvendo com corrupção, porque eram pessoas técnicas, né? E aí saíram, né? A maioria saíram, algum outro tem alguma acusação lá, né? Que a maioria nunca foi provado, né? Mas tem alguma outra acusação, mas foi um caso bem, tipo, bem pouquinho mesmo, né? Porque o que acontece, né? O Estado é corrupto por natureza. Então, por mais que você faça um governo bem feito para evitar a corrupção, sempre vai ter a corrupção. O problema é quando você coloca um governo que é corrupto por natureza. Aí o Estado que já tem corrupção e um governo corrupto vai dar nisso. Aí você olha o Bolsonaro, que apesar de ter os defeitos dele, mas não era corrupto, e ele colocou pessoas técnicas, então a corrupção foi pouca, né, porque o Estado é corrupto por natureza. Mas agora o governo Lula é corrupção todo mês, praticamente todo mês, é uma das corrupções saindo, né? Desde que ele sumiu, né? Todo mês é corrupção saindo. Por quê? Porque o Estado é corrupto e o governo é o chefe de um grupo, né, que é corrupto, né? Um chefe que a gente não quer falar aqui, né, mas ele é chefe, né, de um governo, né, que só tem pessoas corruptas do lado dele, né? As pessoas que acham bonito roubar, né? Diz que é para o bem de uma causa e etc, que depois no fim vai para o bolso deles. E é isso aí, né? Mas a nova ministra do Lula, né, é acusada, né, de ter corrupção com uniformes escolares. Essa turma estão sempre envolvidos com corrupção de escola. Tem lá o vice dele, né, que é o Alckmin, né, o famoso que votou sendo crime, né. Ele também está enrolado com esse negócio de merenda escolar, né. Então, essa turma também tem um fetiche por roubar, né, dinheiro das crianças, né, roubar aquilo que é ligado às crianças, né. Depois a gente fala que defende os mais oprimidos da sociedade, as crianças, né. Agora também, já saindo dessa questão de corrupção e indo para, né, questão econômica, né, o BC aumenta os juros porque a inflação está em alta, né. A inflação está em alta, né, e o governo aumentou o juro, né, aqui, ó, na Agência Brasil, né, a BC aumenta Selic em 0,25% e juros passam para 10,75% ao ano, né. E aqui a votação da taxa da Selic, né, teve votação, foi a maioria, foi unânime, né, todos votaram, né. Inclusive os indicados do Lula lá no Banco Central, né, votaram, né, pelo aumento da taxa de juros. E por que a taxa de juros está aumentando? Porque existem dois problemas no Brasil, a inflação subindo, né, e o gasto desordenado do governo. O governo gasta como nunca, né? Como a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo tópico. Então o governo gasta como nunca, né? E isso ajuda já a inflação, né? E a inflação está saindo fora, parece que já sai até fora do teto da meta, né? Porque tem o centro da meta, que acho que é 3 alguma coisa, e tem o teto da meta, né, que acho que é 4 e alguma coisa, né? E parece que já saiu a inflação já somada no ano, se não saiu já está perto de estourar, né, o teto. E aí o Banco Central está preocupado com esse descontrole da inflação e está aumentando o juro. Mas se o governo não cortar os gastos dele,
ficar gastando mais do que arrecada, vai chegar uma época que eles vão ter igual a Argentina. A Argentina subiu o juros, subiu, mas mesmo assim não controlou a inflação, né? Porque ela tinha um governo gastão e o Brasil está no mesmo caminho. Então o Banco Central, né, aumentou os juros, né, com as pessoas, né, com a aprovação das pessoas que o Lula indicou, né? Agora até que a Gleice falou alguma coisinha lá contra o Banco Central, mas em geral esse cara até meio caladinho, né? Porque o Campos Neto vai sair agora, né? Que vai assumir, parece que vai assumir o Galipa, né, o indicado do Lula. E o Lula falou o seguinte, né? Que se o Galipo lá, né, o nascido do cara, né? O galinho lá dele, se ele achar que tem que aumentar os juros, o Lula vai aceitar normalmente, segundo a declaração do Lula, né? Quando era o Campos Neto que aumentava lá no ano passado, que não tinha indicado o Lula, né? O PT, o Lula fez até campanha, né? Os petistas, né, alienados saíram na rua, né, para fazer campanha contra os Campos Neto, né? Não que o Campos Neto seja uma pessoa confiável, né? Mas em linhas gerais, né, ele estava aumentando com os votos por causa de um governo que está vendo que o governo vai destruir o Brasil. E aí o Lula fez aquela campanha contra o Campos Neto e tal, e tudo mais. Aí agora que o Campos Neto já está para sair já no fim do ano, em janeiro está saindo, parece. Aí vai assumir, talvez assumir o Galipa, né, que é o Lula, esse que é o Lula indicou por enquanto, né? Acho que o Congresso tem que aprovar ainda, mas acho que é isso aí. Aí o Lula já está passando a mão, falou assim, se o Galipa tiver que achar que tem que aumentar o juro, o que vai aumentar, né? Então, ou seja, ele vai aceitar. E isso aí, né, dizem que aí o Lula, nesses dias que teve aí, antes do aumento do juro, né, a turma da Faria Lima fez 2 reuniões com o Lula, uma estava na agenda e a outra foi uma agenda, né, diz aí o boato, né, que foi uma agenda, né, e está fora da agenda. A primeira estava na agenda lá, parece, né, e a segunda reunião com a turma da Faria Lima, lá, os banqueiros, né, da Faria Lima, estava fora da agenda, né, foi fizeram uma reunião lá um pouquinho antes da reunião do BC, fizeram uma reunião lá de torno de 1 hora em secreto com o Lula, né? Ninguém sabe o que eles falaram, né? Ou seja, né, a Faria Lima, né, tá contente, né? Então a Faria Lima que tá mudando o governo. E porque o juro alto, né, interessa para a inflação, interessa para essa turma dos mercado financeiro. Mas o Banco Central tem que aumentar o juro por causa da inflação, né? Ou seja, essa turma quer destruir o Brasil, né? Quer que o Brasil se lasque, né? Então, os banqueiros, né, muitas vezes para ganhar dinheiro, esses banqueiros aí que vivem de lucro fácil, eles querem ver o juro alto. E o Banco Central só pode subir os juros se tiver inflação ou gasto desordenado, né? Ou uma crise mundial, né? Agora não temos uma crise mundial. O mundo tá bem, mas também não tem uma crise forte, né? Da pandemia. Mas o problema é que é o interno do Brasil, a inflação, né? Da inflação subindo, justamente por causa do governo gastão. E parece que tudo isso é orquestrado, né? O governo gasta bastante, que é a natureza do ter de gastar, a inflação sobe, aí o BC tem que subir os juros e a Faria Lima agradece. E a Faria Lima foi aquela turma que fez uma carta em favor do governo Lula, dizendo que ele ia ser um governo responsável. É isso aí, né? Brasil, né? Dos especuladores. Aí tem nessa pauta econômica, ainda no governo, né, ele para tentar, né, não se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal, ele faz um bloqueio no orçamento, né, para tentar cobrir o rombo nas contas públicas, né. E aqui na Carta Capital diz que, né, que o governo bloqueia 2 bilhões, né, mais de 2 bilhões de orçamento, mas reduz congelamentos de gasto. Entenda? Então o governo está gastando como nunca, né? Aí como ele está com medo de ser pego na pedala fiscal, então ele fez um corte de 2 bilhões. O especialista diz, né, que o ideal seria muito mais, né? Que torno de 15 bilhões, né? Mas 2 bilhões não dá para nada não. E mesmo assim, mesmo o governo cortando, né, fazendo esse corte de gasto, né? Para tentar conter o rombo das coisas, o aumento, né? Porque vai aumentar mesmo. Ainda foi pouco, né? Mas por quê? Porque é um governo irresponsável, um governo que gasta, né? Um governo que gasta muito. Ele não tá nem aí, tá falando que
os gastos do cartão do governo já gera milhões, né? Por aí vai, gasta aqui, gasta lá. Aí para piorar a situação, né? Agora com essas queimadas, o Dino que saiu tá saindo da função dele lá, o ministro do STF, da corte, a função dele é estar lá lutando como ministro da corte, lutando para a Constituição ser cumprida, né? Lutando pelas leis. Ele estava passando por cima da Constituição, né? E falando que o governo, liberando o governo a gastar fora do orçamento, né? Para conter as queimadas. As queimadas estão acontecendo por quê? Porque esse governo foi alertado que isso ia acontecer. E além disso, né, existe no noticiário que o governo cortou gasto, né? Cortou verba, né, das queimadas. E o governo tem sido alertado que as queimadas iam ser grandes. E mesmo assim, né, o governo não tomou nenhuma atitude. Deixou acontecer as queimadas. E aí o Dino veio e liberou o governo. Isso era uma pauta do Congresso, né? Quem libera gastos extras é o Congresso, né? É a lei que diz isso, né? O governo, se quiser gastar além do que já está no orçamento, acho que é a LDO que eles falam, né? Se o governo quiser gastar por fora, além do que foi liberado, tem um gasto de emergência, mas se o governo quiser gastar mais, aí tem que pegar e mandar um projeto para o Congresso aprova lá, né? Que aconteceu lá com a questão do Rio Grande do Sul. Mas aí o que aconteceu, né? A corte, que sempre está passando por cima da lei, né? Foi lá e o Dino aprovou lá. Tá querendo aprovar, parece que aprovou, o governo liberar, né? Gasto fora da agenda, né? E aí para concluir essa questão da econômica, da questão dos gastos ainda, né? O Banco Central aqui, né? O BC diz, né? Que o rombo das contas públicas é 40 bi maior do que o governo diz, né? Com tanta gastança do governo, né? Então tá aqui, né? A BC aponta rombo das contas de 40 bilhões, maior que o Ministério da Fazenda. Ou seja, aquela conta que o Ministério da Fazenda está falando que está gastando X, né? Deixa eu ver se aqui fala o valor, né? Que o Haddad está falando, né? Uma maldade. Não vou ler aqui porque eu estou com pressa, porque está acabando o meu tempo, né? Mas o Banco Central falou que é bem maior esse rombo, né? Então o rombo que o governo está falando não é só aquilo lá, não. O Banco Central está falando que é 40 bilhões. 40 bilhões, né? A mais do que o governo está falando. Então, BC aponta rombo das contas 40 bilhões maior que o do Ministério da Fazenda. Então, divergências sobre o tamanho do rombo fiscal foram reforçadas após a aprovação do projeto de desoneração da folha, né? Então, a divergência entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda sobre o tamanho do rombo fiscal foram reforçados, né? Pela aprovação do projeto de desoneração da folha de pagamento de acordo com a reportagem do jornal Estadão. Então, o rombo é bem maior do que o governo está falando. Ou seja, é um governo que está mentindo, né? Isso aí foi, eles estão classificando, né, como pedalada fiscal, né? Então, um governo, né, que gasta, né, muito como nunca, né, e está mentindo para o povo, está mentindo, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Tanto na questão de política de governo, né, e a questão econômica desse governo, essa semana foi mais uma semana ruim, né? Vamos ver, né? A gente não tem esperança de muita coisa que o governo vai ter melhorar, não, né? De melhoras desse governo. Vamos ver o que vai acontecer, né? E a semana começa a semana ruim para ele, né? Domingo, ontem, né? Começou a semana com ele tendo o microfone cortado lá, o mundo inteiro vendo. Uma vergonha pro Brasil. O Brasil paia hoje. A Argentina está ali, né? Dando exemplo de governança, né? De responsabilidade. Né? E aqui o Brasil tem um exemplo de um governo que a cada dia vai piorando, tanto na questão política de governo aqui no Brasil, na questão da economia e na questão da política internacional, né? Vamos ver o que vai dar, né? Muito obrigado por assistir meu canal, tá? E se você puder, dá um like aí. Esse é o canal do Gilson Patriota. Obrigado.